Olá, eu sou o Daniel Martins e eu vou contar para você hoje, nesse sétimo podcast, sobre as frustrações de quem treina, de quem não consegue atingir os objetivos e como a gente pode evitar eles ou conseguir crescer juntos e a gente vai tentar evoluir aí. Fica de olho, saca só todo esse pensamento aqui. Voltando aqui então, eu quero que você pense comigo assim, qual o seu maior objetivo na corrida? Ou de repente até mesmo no ciclismo? Quando eu comecei, o meu era conseguir correr lá meus 5 km em menos de 30 minutos, certo? E eu não conseguia progredir, né? Porque eu sempre saía correr, igual a galera faz, só que o pessoal faz em grupo, sai por aí, sai correndo. Então eu saía correndo, não tinha muita organização, não tinha muito planejamento. E aí eu comecei a organizar melhor tudo isso, mas sempre ficava aquela frustração de, poxa, como isso é difícil, como baixar o pace para 6 para sair em 30 minutos, 5 km, lá na bike, chegar no 30 de média. Putz, mas o que a gente precisa entender é que é um passo de cada vez, é um segundo de cada vez, é 10 segundos, é 30 segundos, até chegar a melhorar 1 minuto por vez, é ir evoluindo aos poucos, é dando passos pequenos, né? Como a gente já vem conversando há alguns dias, tudo isso precisa aos poucos ir melhorando. A gente precisa organizar melhor os treinos, a gente precisa organizar e entender os métodos, não é só sair por aí, sair treinando, sair correndo e pedalando, e aí sai, faz muito forte, no outro treino forte de novo, e depois forte de novo, e aí começa a doer, começa a incomodar, e tudo isso fica muito chato, e começa a ficar sacrificante, e caramba, como é que eu vou fazer? Certo? Então vamos lá. A gente precisa organizar, a gente precisa entender todos esses passos, a gente precisa devagarzinho evoluir um passo de cada vez. Você já começou a correr, você já está aí, mas você ainda não organiza melhor os seus treinos. E de repente você até sabe alguns métodos, fartlek, o longo, o tiro, faça o treino de ritmo e ainda não consegue entender porque você não evolui. Eu entendo isso porque eu passei por esse processo. Veja bem, eu comecei também a organizar aí o negócio, não ia e travava e não chegava e não evoluía e começa a ficar frustrante, porque você não sabe, aí você acha que é porque você tá gordo e você quer, e aí você acha que é por causa do tênis ou é por causa da bicicleta, e aí você começa a inventar um monte de desculpa, você começa a inventar um monte de coisa e arranjar culpado para sua não evolução. Você precisa sim perder uns quilos, é muito mais importante e mais valioso do que você simplesmente trocar de equipamento. É até mais barato e o custo-benefício muito melhor. Mas você precisa entender que não é simplesmente organizar o seu tempo, organizar os métodos, é ter uma sequência lógica, uma sequência ideal para que tudo isso vá evoluindo, né? Eu costumo fazer um treino de ritmo, um treino de tiro, aí eu estabilizo tudo isso porque é uma sequência muito pesada e aí eu vou pro longo onde eu vou dar um lastro. Esse lastro que a gente chama é melhorar a capacidade aeróbica, que é aquela de resistência longa. Então eu aumento lá meu treino na bike, em mais ou menos eu dobro, né, o tempo do treino. Em vez de treinar 45, 50 minutos, eu vou lá e eu treino por 1 hora e meia. E na corrida eu faço um pouquinho diferente ainda. Eu aumento lá a minha quilometragem, como normalmente minhas corridas não passam de 10 km. Eu chego no máximo em 12, né, no longão do final de semana. E aí o tempo costuma dar aí 20 minutos a mais, 15 minutos a mais. Parece pouco, mas são 3, 4 quilômetros a mais de diferença na rodagem que eu estou fazendo. Pensa que eu já vim com uma sequência forte, com ritmos, com tiros,
E isso começa a ter uma sequência lógica e você começa também a perceber outros detalhes, como a forma com que a sua passada fica na corrida, a forma que fica a sua postura no corpo. Você não corre sentado, arcado, você começa a correr na postura, começa a encaixar, a perna começa a aumentar o tamanho do passo, começa a ter mais passos por minuto. Não que você precisa ter a maior quantidade possível de passos, mas você precisa ter, né, uma quantidade boa ali de passada, uma média de 180 passos por minuto. O pessoal que pedala aí em torno de 80 rotações por minuto. Então isso começa a perceber as diferenças, as variações, e aí você começa a testar isso em trajetos diferentes, e tudo isso começa a te dar recurso, como a gente já falou nos outros podcasts. E aí a gente começa a perceber essa evolução, começa a entender como encaixar melhor as estratégias, e aí começa a fazer sentido e fica fácil. Tudo começa a se tornar mais fácil, você começa a ver o seu objetivo de forma diferente. Que não é um objetivo impensado, não é um objetivo impossível. São objetivos possíveis, mas que a gente não consegue visualizar ele com clareza. É dessa forma que a gente precisa entender todo o processo de evolução para a gente chegar lá e conseguir os nossos primeiros 5 km em menos de 30 minutos, fazer o primeiro pedal lá de 1 hora com mais de 20 km, mais de 25 km, ou mais de 30 km em 1 hora, que eu já consegui fazer. Vários amigos meus fazem isso e outras pessoas sonham em fazer isso, né? Essas frustrações a gente vai carregando e a gente precisa não ter elas com a gente. Porque quando você começa a treinar e a não ver evolução, a não entender o processo, a não perceber nada disso do que eu expliquei até aqui, você desiste, entendeu? E aí você começa de novo a jogar a culpa nos outros, porque você não conseguiu fazer a dieta, porque fulano falou que você está ficando louco em correr tudo isso, ou pedalar tudo isso, sabe? E aí você começa sempre a inventar desculpa e a colocar a culpa nos outros. Gente, a culpa é sempre nossa, por não ter determinação, não querer ter o esforço necessário, não só na corrida, mas também em toda a preparação dela, em entender o processo, em ter alguém que nos acompanhe, em ter todo esse processo. Então nesse podcast de hoje eu quero dar uma grande dica para você. Eu tenho uma comunidade num grupo chamado Telegram. Lá eu tenho um grupo de ciclismo, um grupo de corrida, ok? Essa, na verdade, é uma comunidade, né? Um grupo é muito vago. Lá a gente troca ideia, a gente conversa. O primeiro lugar que recebe esse conteúdo aqui é lá nessa comunidade, e depois eu coloco no YouTube, eu coloco lá no IGTV, no Instagram, eu coloco em outros lugares, mas esse grupo recebe, a gente discute, eles entendem, porque lá eles recebem treinos gratuitos. E por essa semana, agora não sei quando você vai estar vendo isso, mas dia 19 de novembro agora, eu vou estar lançando lá um produto especial, onde você vai conseguir fazer tudo isso com toda essa metodologia organizada. Então, corre lá, você tem meu contato aqui, tá? Se tá no YouTube, você pode deixar mensagem aqui nesse vídeo. Se você tá vendo no IGTV, você pode também deixar uma mensagem aqui, falar eu quero, ou você tá vendo isso em algum outro canal, enfim. Fala que você quer participar dessa comunidade, porque só lá eu vou estar colocando com exclusividade todo esse produto, para que vocês atinjam esses objetivos. Além de conseguir treinar o seu coração, sabe? Para que você consiga fazer isso, que esse é o grande segredo, é treinar o coração. Não é treinar suas emoções, é realmente treinar o seu coração. Vai ter também esse treino do coração para a galera do ciclismo. A galera do ciclismo vai conseguir evoluir em pelo menos 10%. E 10% significa que se você pedala com uma média de 20 km por hora, você vai para 22 km por hora. Se você pedala com 30 km de média, você vai para 33 de média. E eu
consigo fazer isso, porque eu apliquei isso em mim, eu estou aplicando isso com a galera da comunidade, só que isso agora está organizado, tá tudo de forma organizada, tá em videoaulas e você vai poder adquirir tudo isso lá nessa comunidade no dia 19. Então, vem pro grupo, vem fazer parte, porque esse DaniCast é para que você entenda que essas frustrações, que tudo isso que você tem vontade de conseguir na sua corrida e no seu pedal, tem como acontecer, e eu vou te proporcionar isso. Eu espero você lá. Tenha um bom dia.